Oi, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Minervas. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que muitas mulheres estão enfrentando, mas têm dificuldade de admitir. Como saber se o meu casamento está chegando ao fim e qual é o momento certo de agir? Na advocacia de família, eu vejo muitas mulheres que só procuram auxílio no momento em que as coisas já estão insustentáveis. Mas a verdade é que, a partir dos sinais claros de que o relacionamento já não está dando certo ou acabou, você precisa tomar algumas providências. Ignorar esses sinais pode trazer muito sofrimento emocional e até problemas jurídicos sérios depois. Hoje eu separei 7 sinais muito comuns que eu vejo nos meus atendimentos e que normalmente aparecem muito antes de um divórcio. O primeiro eu escolhi baseado em vários fatos reais, que é apaixonar-se por outra pessoa. Quando os dois ou um de vocês se envolve emocionalmente com outra pessoa, pode ser que isso nem tenha começado como traição, mas o vínculo desse casamento ele já começa a ser quebrado. E só esse fato já tem sim algumas consequências. Portanto, quando isso acontece, dificilmente são poucos os casos em que as pessoas conseguem deixar tudo como antes. Então, este é um sinal de alerta extremamente importante. E é aí que você precisa prestar atenção, pois se a intenção fosse separar, o pedido efetivo de divórcio coloca fim ao dever de fidelidade e também ao regime de bens, e pode ser uma boa estratégia, uma boa solução quando essa conexão emocional com outra pessoa começa a acontecer. Sinal 2, a falta de confiança ou quando começam a esconder as coisas um do outro. Um sinal muito forte de que o casamento está acabando é quando começam a existir segredos dentro do casamento. Esconder dinheiro, esconder patrimônio, esconder conversas, tudo isso mostra que a relação já deixou de ser uma parceria. E isso pode ter consequências graves, principalmente na partilha de bens no momento do divórcio. 3, falta de lealdade e ajuda mútua. Você pode não saber, mas o casamento, pela lei, ele tem deveres, ele tem princípio. Lealdade, respeito, fidelidade, assistência, ajuda mútua são alguns deles. Então, quando isso desaparece, o casamento passa muitas vezes a existir só no papel. E eu vejo muitos processos começarem exatamente nesse momento. Sinal 4, indiferença. Quando não tem mais briga, pode ser que também não tenha mais interesse. A perda de interesse em se envolver em questões importantes do casal pode ser um sinal de alerta, sim, e é preciso ter cuidado. Porque quando cada um começa a viver a sua própria vida dentro da mesma casa, isso é, sim, uma identificação de que alguma coisa não vai bem. 5, conversas e vontade bastante frequente de se separar. Se a ideia da separação está aparecendo entre vocês toda semana, é o momento de se preparar, porque esse já é um sinal muito importante. Muitas mulheres enfrentam tudo isso aí e têm medo de dar o primeiro passo, mas deixa eu te dizer aqui, estes são todos sinais claros de que você precisa sim estar preparada e precisa, inclusive, estar comprometida em achar uma solução. Até para que quando você efetivamente decidir procurar um advogado, você não esteja muito esgotada emocionalmente e não consiga pensar com clareza a respeito das atitudes que você deve tomar para enfrentar essa situação de fato. 3, falta de respeito, humilhações, desprezo. Em alguns casos, isso pode até justificar medidas judiciais, como, por exemplo, o afastamento do lar. Sinal 7, vidas separadas mesmo vocês morando juntos. Dormem separados, não conversam, não fazem planos, não dividem mais a vida. Isso é mais comum do que a gente imagina, inclusive em relação aos bens e aos deveres do casamento. Por isso, se você percebe vários ou alguns desses sinais, o pior erro que você pode estar cometendo é fingir que não tem nada acontecendo. Porque quando essa separação acontece aos poucos, ali, sem preparo, você pode sair severamente prejudicada, tanto emocionalmente quanto juridicamente dessa situação. É por isso que eu sempre oriento as mulheres de que antes de qualquer decisão, quando os sinais começarem a aparecer, é preciso ficar atenta para entender aí a sua situação, em que contexto você está. E aí, esse é o exato momento de você passar por um diagnóstico de divórcio,
onde tudo é analisado e você recebe um parecer muito importante para que você tome as decisões relativas ao divórcio, a efetivar essa separação que já está acontecendo há muito tempo. Mas é importante sim estar amparada, entender todo o contexto antes de tomar qualquer decisão. Até porque, gente, cada caso é diferente um do outro, principalmente quando envolvem outras coisas, como filhos e patrimônio, por exemplo. Aqui no Minervas eu faço questão de explicar sempre o lado emocional e o lado jurídico da separação, do divórcio, porque os dois andam juntos, não tem como separar uma coisa da outra. E eu espero que esse assunto tenha ajudado você a entender muita coisa que está acontecendo aí. E eu espero você aqui no próximo Minervas. Então, até breve e tchau, tchau.